Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre balanço de energia no ciclo de refrigeração de simples estágio. O balanço de energia, ele nada mais é do que nós aplicarmos a primeira lei da termodinâmica, verificarmos os fluxos ou as taxas de transferência de energia que entram e que saem do sistema, para podermos verificar onde podemos melhorar, qual o desempenho de determinado equipamento e conhecermos como todo o sistema está funcionando. Então, aplicando já de forma bem direta a primeira lei, a gente, relembrando que num ciclo, como a variação de energia é igual a zero, porque o fluido sempre volta ao mesmo ponto, então, e naquele ponto, não interessando a trajetória que ele percorreu para chegar nele, as propriedades, o estado termodinâmico é sempre o mesmo, então as quantidades de energia que entram no nosso volume de controle, no nosso fronteira de análise, a quantidade de energia que entra é sempre igual à quantidade de energia que sai. Então, analisando aqui pela figura, relembrando que nós já dissemos no último vídeo, onde tratamos os fluxos de energia, nós temos basicamente no primeiro momento a entrada de calor pelo evaporador, é a absorção de calor. Nós temos a entrada de trabalho, porque o compressor ele consome, ele necessita dessa energia para fazer a compressão do fluido de trabalho, do fluido refrigerante. Então o compressor, o sistema está recebendo energia e finalmente ele rejeita o calor no condensador. Porém, fazendo uma análise um pouquinho mais rigorosa, a gente percebe que a gente vai ter tanto perda de calor no compressor, mas também nós teremos quantidades de energia, quantidades de calor trocadas ao longo das tubulações e de outros acessórios. No primeiro momento a gente desconsidera esse efeito, mas para um balanço mais rigoroso, mais detalhado, a gente tem que considerar essas duas outras grandezas, que é o calor rejeitado no compressor. Por que ocorre essa rejeição de calor? Porque à medida que o fluido está sendo comprimido, a sua temperatura se eleva bastante, pode ultrapassar 50, 60 graus Celsius e até mais. Se o compressor ele é refrigerado, ou ainda que ele esteja num ambiente cuja temperatura seja inferior a esses 60 graus, e é esperado que ele esteja no ambiente de menor temperatura, naturalmente ele vai perder calor, porque onde há diferença de temperatura, ocorrerá a transferência de calor. Então, e esse calor vem de onde? Vem do próprio fluido, é o próprio sistema que está rejeitando esse calor ali no compressor. E outras perdas, e aí nesse caso pode ser tanto uma perda, uma rejeição de calor, quanto uma absorção de calor, é por meio através das tubulações e equipamentos. Nas regiões de baixa temperatura, ou seja, após a expansão e antes da sucção, onde o fluido de trabalho está a temperaturas muito baixas, ele, se estiver exposto à atmosfera, ele vai receber calor. Vamos considerar que a temperatura ambiente seja 25 graus. Se o fluido está a menos 10, obviamente ele vai receber calor à medida que ele está exposto a essa atmosfera de temperatura mais elevada. Por isso, então, os sistemas de refrigeração devem ser isolados termicamente para que não haja essa absorção de calor, que vai prejudicar naturalmente o desempenho do sistema. Por outro lado, ele também vai rejeitar calor nas tubulações ou nos equipamentos que estiverem do lado de cima, vamos dizer assim, dessa figura, onde a temperatura do fluido é superior, normalmente será superior à temperatura ambiente. Então, fazendo o equacionamento, nós podemos escrever do lado de cá as entradas, que são a capacidade de refrigeração ou a taxa de transferência de calor aqui no evaporador, mais a potência consumida pelo compressor. Essas são as duas taxas de transferência de energia que entram no sistema. As entradas são iguais às saídas. O que sai aqui no condensador é o calor rejeitado para a atmosfera, mais o calor rejeitado eventualmente aqui no compressor, que eu já adianto, é muito difícil de mensurar isso, então a gente vai representar isso muitas vezes lá na eficiência isentrópica mesmo. E aqui mais ou menos o calor da tubulação.
Se for mais, quer dizer que ele está rejeitando, porque ele está do lado de cá da equação. Se for menos, quer dizer que ele está absorvendo. Ou bastaríamos passar esse calor para o lado de cá, do lado das entradas. Isso não importa muito, né, se ele está do lado de cá ou do lado de lá. O importante é nós entendermos o fenômeno. Se ele está a temperatura mais baixa, ele vai receber calor. Se ele está a temperatura mais alta do que o ambiente, ele vai rejeitar calor naturalmente. E com essas grandezas, então, nós somos capazes de efetivamente fazer o balanço de energia. O que vai mudar em relação ao vídeo anterior dos fluxos é que aqui a gente vai ter de multiplicar pelas vazões mássicas e nós vamos fazer isso agora. Então, lembrando um pouquinho do efeito de refrigeração, é aquela grandeza, aquela quantidade de energia específica que o evaporador que o fluido vai receber no evaporador, ou também chamado de carga térmica, né? Na verdade, a carga térmica seria já a taxa de transferência de calor, nós teríamos que ter o produto pela massa, mas o efeito de refrigeração é essa quantidade de energia aqui que ocorre, eu vou chamar esse ponto de 1, 2, 3 e 4, então o efeito de refrigeração seria H1 menos H4, ou seja, a entalpia do fluido na saída do evaporador menos a entalpia do fluido na entrada do evaporador. É importante ressaltar que esse efeito de refrigeração ele é diretamente dependente da temperatura de evaporação e da sua pressão, naturalmente, uma vez que pressão e temperatura aqui são variáveis dependentes. Vejamos, se a gente sempre vai sair nesse ponto aqui, e essa temperatura aqui está fixa, à medida que a gente abaixa a temperatura de evaporação, esse ponto ele vai caminhar sobre a linha do domo, e esse ponto aqui permanece na vertical perfeita. Vejam que o efeito de refrigeração ele vai diminuindo à medida que a gente reduz a temperatura de evaporação. E o contrário é verdadeiro, à medida que a gente aumenta, o efeito de refrigeração aumenta consequentemente. Por que isso é importante? Porque definir uma boa temperatura de evaporação é muito importante para o desempenho, para o COP do sistema, e nós vamos ver isso num vídeo bem específico. E como que a gente define? Ora, ele não vai sair, a gente não vai inventar números. É claro que a gente precisa saber qual que é a temperatura que a câmara frigorífica deve ser mantida. Então, essa temperatura de evaporação ela tem que ser menor do que a temperatura da câmara frigorífica para que haja transferência de calor. Porque se for a mesma temperatura, não vai haver transferência de calor. Naturalmente, à medida que a carga térmica entrar na câmara frigorífica, a temperatura vai se elevar e aí sim pode haver uma transferência de calor ali, haverá uma transferência de calor, mas a temperatura interna não vai ser mantida de forma adequada. Então, para que haja essa manutenção de temperatura na câmara de refrigeração e a transferência de calor para que a carga térmica seja transferida, é necessário que haja uma diferença de temperatura entre a temperatura da câmara e a temperatura de evaporação do fluido frigorífico. E qual é esse valor? Então, o que eu estou falando, a gente pode expressar nessa equação. A temperatura de evaporação é igual à temperatura interna na câmara menos 1 ΔT. Esse ΔT depois nós vamos verificar alguns valores de referência na literatura que trazem um ponto ótimo de operação, uma relação interessante, uma vez que, se por um lado, quanto maior o ΔT, mais baixa vai ser a temperatura, maior vai ser a transferência de calor, nós vamos ver que isso tem um efeito negativo sobre o COP. Mas isso fica para um vídeo futuro. Outras grandezas importantes, então, como consequência disso que nós já vimos, a capacidade de refrigeração ou a carga térmica, então é aquela transferência de calor que realmente ocorrerá da câmara de refrigeração para o fluido de trabalho no evaporador, e essa carga térmica ou essa capacidade de refrigeração é simplesmente o produto entre o efeito de refrigeração e a vazão mássica do evaporador. A quantidade de mássica de refrigerante é simplesmente o inverso. Então vejam, porque muitas vezes o que nós já temos é a carga térmica, que são características do processo da câmara de refrigeração. A gente já vai conhecer essa grandeza numa análise anterior ao próprio
sistema de refrigeração. A gente já tem que saber qual que é a capacidade térmica que o sistema tem que ter, qual que é a carga que ele tem que tirar. Definir essa diferença, aí sim, depende da temperatura de evaporação, mas a gente também não pode fazer com que essa diferença seja muito pequena se a temperatura for muito baixa, porque o que vai acontecer? A vazão mássica passa a ser muito grande. Se a gente tem um efeito de refrigeração muito pequeno, para retirar aquela mesma quantidade de energia, a gente vai precisar de uma vazão mássica muito grande. E aí os equipamentos começam a ser muito grandes. O sistema começa a ficar com um baixo COP e com um custo muito elevado, tanto de aquisição quanto de operação. Por isso, então, definir muito bem aquela temperatura é um ponto crucial para que a gente possa ter uma vazão mássica adequada, não mínima, né? A gente tem que ter uma capacidade até com uma certa folga ali num determinado projeto, mas essa vazão mássica ela tem que ser otimizada. Então, quanto menor, melhor, mas a gente não precisa levar ao extremo para ter margem de segurança, mas ela tem que ser otimizada. E para que ela seja otimizada, a gente tem que estabelecer uma boa diferença entre H1 e H4. Quanto maior essa diferença, menor vai ser a vazão mássica, menor serão os equipamentos do nosso sistema de refrigeração. E o deslocamento volumétrico do compressor é uma grandeza muito importante quando formos especificar o compressor. Ela depende do número de cilindros, do curso de diâmetro de rotação, mas a gente pode mensurar como a vazão mássica vezes o volume específico na sucção. Então é o volume específico no ponto 1 ali, no diagrama pH, que é facilmente calculado no diagrama ou nas tabelas termodinâmicas. Então, com isso, a gente tem o deslocamento volumétrico do compressor, que vai ter unidade de volume por unidade de tempo. Falamos um pouquinho, quando falamos do efeito de refrigeração, naturalmente vem acoplado ali a perda de efeito refrigerante ou o flash gas, que é essa grandeza aqui, essa diferença de entalpia. É aquela perda potencial que a gente deixa de aproveitar. Então, como escrito aqui, corresponde à energia que o refrigerante deixa de absorver no evaporador devido ao vapor resultante da expansão do fluido antes de entrar no evaporador. Aqui nós temos líquido saturado. Na hora que ele expande, nesse ponto aqui, nós temos uma fração de líquido e uma fração de vapor. Aquela fração de vapor, ela já não trabalha mais de forma útil, de forma a absorver energia, porque lembrando que a energia que é absorvida às custas de uma transformação de fase. A temperatura ali é constante, então ele absorve energia transformando o líquido em vapor. Ora, aquela parcela que já está em forma de vapor não contribui em nada, restando apenas a parcela líquida. Por isso, quanto mais líquido nós tivermos na entrada do evaporador, melhor. E essa diferença, então, que representa a parcela de perda ali, a gente chama de flash gas. Então, a perda de efeito de refrigeração é o H4, que é esse ponto aqui no início na entrada do evaporador, que contém um título aqui relativamente alto, né? A gente deveria reduzir ao máximo esse título, se possível trazê-lo a zero, lembrando que título é relação em massa da quantidade de vapor e a quantidade total. Então, o efeito de refrigeração, a perda de efeito de refrigeração é a entalpia desse ponto 4 menos a entalpia do ponto de líquido saturado para essa mesma temperatura e pressão, que nós vamos denominar H0. Esse aqui é o flash gas. O nosso papel é tentar reduzir esse flash gas.